Na vida moderna do mundo em constante mudança, ninguém pode deixar de pensar no futuro, no destino deste mundo e nos eventos que podem ocorrer no fim do mundo. Isso é especialmente verdadeiro para os cristãos mais velhos, que podem se sentir ansiosos e inseguros com mudanças rápidas e eventos incontroláveis no mundo de hoje. Perguntas como: quando ocorrerá o fim do mundo? Que sinais indicarão que estamos chegando ao fim? Ou o que devemos fazer para nos preparar para o que está por vir? Podem ser perguntas que nos incomodam, especialmente com o passar do tempo, e o mundo ao nosso redor parece estar mudando rapidamente. Como então nós, cristãos, podemos lidar com essas preocupações e perguntas? A resposta pode estar nas profecias que Jesus nos deixou na Bíblia. Deus previu o fim do mundo, dos últimos sinais deste mundo, e por meio dessas profecias, Ele não apenas afirma o fim de tudo, mas também nos lembra da esperança, fé e paz que podemos encontrar nele, mesmo nos momentos mais difíceis. O vídeo de hoje explorará as profecias de Jesus sobre o fim do mundo. Profecias que não são apenas eventos distantes no futuro, mas advertências, palavras de encorajamento e, acima de tudo, convites para viver uma vida cheia de esperança e confiança no retorno de Deus. Quer você esteja em seus anos de crepúsculo ou em qualquer fase de sua vida, podemos encontrar conforto e orientação nas profecias de Jesus. Certamente, as profecias apocalípticas que Jesus deu nos evangelhos não são algo que podemos tomar de ânimo leve. Essas profecias não são apenas descrições de eventos devastadores, mas também indicadores valiosos para a nossa vida de fé em tempos difíceis. Embora o tempo passe e o mundo esteja mudando, essas profecias permanecem válidas e aplicáveis a cada era. Especialmente para os crentes mais velhos que testemunharam muitas reviravoltas em suas vidas, as profecias de Deus não são apenas mensagens do fim, mas convites para viver uma vida cheia de fé e esperança em seu retorno. Jesus alertou sobre os sinais do fim do mundo nos evangelhos, especialmente em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. Ele deixou claro que haveria sinais que anunciariam seu retorno: guerras, fomes, desastres naturais, traições e um aumento do pecado. Mas, ao mesmo tempo, ele também afirmou que aqueles que perseverarem na fé serão salvos. Essas profecias não são apenas advertências de possíveis eventos futuros, mas também um lembrete da necessidade de viver uma vida de fidelidade ao Senhor, pronta para esperar por seu retorno. O objetivo deste vídeo é ajudá-lo, seja você mais velho ou em qualquer idade, a entender melhor as profecias de Jesus sobre o fim do mundo e como elas podem afetar sua vida atual. O fim do mundo não é um assunto fácil de enfrentar, mas através das palavras de Jesus, vemos não apenas a destruição, mas também a esperança, a salvação e a vida eterna que Ele traz para aqueles que creem nele. Juntos, analisaremos as passagens das Escrituras que falam sobre os sinais do fim do mundo e lançam luz sobre o que Jesus quer que saibamos e nos preparemos. Essas profecias não têm o objetivo de semear medo, mas de nos ajudar a perseverar com fé, confiar no retorno de Deus e viver dignos dele em todas as circunstâncias. Em particular, aprenderemos como essas profecias podem nos ajudar a enfrentar nossas preocupações com o futuro, não apenas com o fim do mundo, mas também com as provações e dificuldades que enfrentamos em nossa vida atual. Para os cristãos mais velhos, especialmente aqueles que passaram por muitos anos de altos e baixos em suas vidas, eles podem se sentir ansiosos e confusos sobre o futuro. Eles podem ter medo das rápidas mudanças neste mundo, de crises, doenças e novos desafios que nunca enfrentaram antes. Mas é nesses momentos que precisamos nos voltar para as palavras de Jesus.
Ele previu que haveria sinais do fim do mundo, mas também afirmou que voltaria para salvar aqueles que perseverassem na fé. O fim do mundo, de acordo com Jesus, não é o fim das trevas, mas a abertura de um novo mundo onde aqueles que são fiéis a Ele viverão na glória eterna. Essas profecias serão uma luz guia para os crentes mais velhos na vida, ajudando-os não apenas a enfrentar a ansiedade sobre o futuro, mas também a perceber que cada dia da vida pode ser uma oportunidade de se aproximar de Deus e viver em preparação para o dia de seu retorno. Não precisamos ter medo do fim do mundo, mas em vez disso, podemos viver cada dia com esperança, paz e preparação, confiando que não importa como o mundo mude, Jesus está sempre ao nosso lado, guiando-nos através de todas as provações e, no final, levando-nos à vida eterna com Ele. Vamos explorar as profecias de Jesus juntos para encontrar paz e esperança no que Ele disse e aprender a viver uma vida de fé, preparando-nos para seu retorno com gratidão e fidelidade. O fim do mundo, também conhecido como o dia do retorno de Jesus, é um tema que chamou a atenção de muitos cristãos por milhares de anos. Em suas profecias, Jesus não apenas descreve eventos que estão prestes a acontecer no futuro, mas também deixa sinais claros que nos ajudam a reconhecer que a última vez está próxima. Em sua homilia, o Senhor apontou para a destruição do templo em Jerusalém, desastres naturais, guerras, fomes, pestilências e enganos religiosos que ocorreriam como sinais do fim do mundo. Isso acontecerá gradualmente, como dores maternas, aumentando gradualmente em intensidade e frequência, até que o fim finalmente chegue. Uma das profecias proeminentes de Jesus sobre o fim do mundo foi a destruição do templo em Jerusalém. Quando ele e seus discípulos estavam em frente ao templo, eles não puderam deixar de admirar a beleza magnífica dessa estrutura. Mas o Senhor previu um futuro diferente. Você vê todas essas coisas? Em verdade vos digo que não haverá pedra sobre pedra. Todas as coisas serão destruídas. Mateus capítulo 24, versículo 2. Jesus se referiu à destruição deste templo como um sinal de que o fim do mundo estava chegando. A profecia de Deus sobre a destruição do templo foi cumprida exatamente como ele disse em 70 d.C., quando os romanos, sob o comando de Tito, capturaram Jerusalém e destruíram o templo, não deixando uma única pedra em cima da pedra. Este evento não é apenas um marco histórico importante, mas também um alerta para o colapso das fundações religiosas, sociais e políticas, como um sinal do fim de uma era. Essa destruição não é um evento acidental, mas parte do plano de Deus, mostrando que todas as estruturas feitas pelo homem não serão capazes de durar para sempre. O Templo de Jerusalém, embora fosse o centro religioso e o orgulho dos israelitas, não conseguiu escapar de seu colapso. Isso nos lembra que tudo neste mundo é temporário e que apenas as coisas que pertencem a Deus duram para sempre. Na próxima parte da profecia, Jesus aponta que um dos sinais claros do fim do mundo é o surgimento das guerras. Ele advertiu: você ouvirá sobre guerra e rumores sobre guerra. Cuidado, não entre em pânico, porque é necessário que estas coisas aconteçam, mas não é chegado o fim. Mateus, capítulo 24, versículo 6. A guerra será um dos primeiros sinais, e não será apenas um grande evento, mas também um fenômeno comum e persistente. Podemos ver a presença da guerra ao longo da história humana, desde pequenos conflitos até grandes guerras mundiais. E agora, as guerras ainda estão acontecendo em todos os continentes. Um exemplo recente é a guerra na Ucrânia, onde grandes países estão envolvidos em um grande conflito com sérias consequências. Esta é apenas uma das muitas guerras e conflitos que ocorrem no mundo. Jesus alertou que a guerra não seria apenas um grande evento, mas também um fenômeno regular,
fazendo com que as pessoas vivessem em ansiedade e incerteza. Além da guerra, Jesus também previu que os desastres naturais aumentariam como um sinal de que o fim dos tempos estava se aproximando. Ele disse: haverá fomes, terremotos e pragas em muitos lugares. Mateus, capítulo 24, versículo 7. Estas catástrofes naturais, sejam terremotos, inundações ou secas, aumentarão em intensidade e frequência. Podemos notar que, ao longo dos anos, os desastres naturais em todo o mundo se tornaram mais fortes e frequentes. Terremotos no Haiti, Japão e Indonésia, furacões severos nos Isitiiwa e nas Filipinas, ou secas severas na África, são exemplos claros da profecia de Deus. Isso não é apenas uma coincidência, mas, de acordo com Deus, é um sinal da aproximação do fim do mundo. Fomes e pestilências também fazem parte da profecia do Senhor. Ele disse: muitos serão feridos e morrerão de fome e peste. Mateus, capítulo 24, versículo 7. Na história da humanidade, esses desastres ocorreram muitas vezes, desde pandemias como a peste até a grande fome que ceifou a vida de milhões de pessoas. E mesmo em nosso tempo, epidemias como a Covid-19 provaram que as previsões de Deus sobre a epidemia se tornarão realidade. A pandemia global mudou o mundo, fazendo com que milhões de pessoas adoeçam e morram, e afetando gravemente a economia e a sociedade. Jesus não apenas alertou sobre desastres naturais e guerras, mas também alertou sobre outra ameaça: o engano religioso. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Senhor, e enganarão muitos. Mateus, capítulo 24, versículo 5. Este é um dos sinais claros da decadência religiosa nos últimos dias, quando impostores, falsos profetas e líderes religiosos desonestos aparecerão para enganar o povo. Vemos isso acontecendo na sociedade moderna, onde muitos movimentos religiosos falsos, novas teorias de Deus ou falsa salvação aparecem em todo o mundo. Essas pessoas muitas vezes não ensinam sobre Jesus Cristo e a salvação somente por meio dele, mas em vez disso, espalham mensagens falsas, levando muitas pessoas ao caminho da perdição. Novas denominações e movimentos religiosos estão em ascensão, fazendo com que muitos crentes se desviem sem perceber que Jesus é o único que pode salvar as pessoas. Jesus descreveu o aumento desses sinais como dores maternas. Tudo isso vai acontecer, mas o fim ainda não chegou, disse ele. Haverá muita dor, mas esse é o princípio da dor. Mateus capítulo 24, versículo 8. Isso sugere que os sinais do fim do mundo não ocorrerão repentinamente, mas aumentarão lentamente. A dor do mundo, como as contrações em um parto, começará com pequenas coisas, de pequenas guerras, pequenos desastres naturais e epidemias menos graves, mas gradualmente se tornará mais forte, como a dor do parto. Vivemos em um mundo onde esses sinais não são mais estranhos. Desastres naturais, guerras e epidemias ocorreram muitas vezes na história e continuam a ocorrer. Não são coincidências, mas sinais claros que Jesus previu há milhares de anos. Esses eventos estão em ascensão, sugerindo que o tempo final está se aproximando. As profecias de Jesus sobre o fim do mundo e os sinais que as acompanham não são apenas advertências para as gerações que vivem em seus dias, mas também um alerta para nós hoje. Guerras, desastres naturais, fomes, pestilências e enganos religiosos continuarão a aumentar até que o retorno de Jesus e o fim do mundo venham. Mas é importante não entrar em pânico, mas ser firme na fé, viver de acordo com a palavra de Deus e sempre lembrar que não importa quantos sinais possam ocorrer, a salvação só pode ser encontrada em Jesus. Assim como as dores de uma mãe sinalizam o nascimento de um filho,
Os sinais do fim do mundo são lembretes de que a segunda vinda de Jesus trará novos começos para aqueles que creem nele. Fique acordado e ore, pois esse dia chegará inesperadamente. Ao longo de sua vida e carreira docente, Jesus nos deixou muitas advertências importantes, especialmente sobre os perigos que vêm de palavras falsas e daqueles que afirmam ser Messias. Essas advertências não são apenas parte dos sermões bíblicos, mas também um alerta para todas as gerações de crentes, ajudando-os a reconhecer os perigos potenciais, especialmente quando vivemos em uma era de engano. Uma das advertências proeminentes que Jesus deu a respeito de palavras falsas e daqueles que afirmam ser Messias pode ser encontrada em passagens como Mateus, capítulo 24, versículo 4 a 5, e Marcos, capítulo 13, versículo 21 a 23. Jesus deixou claro que haveria muitas pessoas que afirmariam ser Cristo e usariam sinais estranhos, milagres e palavras doces para atrair aqueles que não tinham uma fé firme. O Senhor adverte: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Mateus, capítulo 24, versículo 4. A razão pela qual Jesus deu este aviso é clara. O engano religioso pode fazer com que muitas pessoas percam o caminho para Deus. Em um mundo onde a informação pode ser distorcida e a verdade pode ser facilmente alterada, as falsas alegações de poder e salvação por aqueles que afirmam ser o Messias podem levar muitas pessoas à destruição. Jesus até descreveu essas pessoas como impostores que viriam em meu nome. Mateus capítulo 24, versículo 5. E foram capazes de realizar tais sinais e milagres que até mesmo os verdadeiros crentes poderiam ser enganados se não tomassem cuidado. Este é um alerta para todo crente permanecer firme na fé, para não ser influenciado por coisas que parecem convincentes, mas não estão alinhadas com a palavra de Deus. A advertência do Senhor sobre a vinda de palavras falsas e daqueles que afirmam ser o Messias é ainda mais notável no contexto moderno, quando vivemos em um século em que a religião e a fé estão sendo usadas para fins injustos. Um dos sinais claros de engano religioso nos últimos dias foi o surgimento de seitas e grupos de pessoas que fundaram novas religiões, alegando ter verdade absoluta e um meio de salvação diferente da palavra de Deus. Podemos ver o surgimento de indivíduos e grupos de pessoas que afirmam ser Messias de várias formas. Há aqueles que afirmam ser salvadores reencarnados, há aqueles que fazem falsas profecias, ou mesmo aqueles que admitem que são capazes de resolver todos os problemas da humanidade. Não é difícil ver que essas pessoas se aproveitam de crises sociais, desastres naturais, guerras ou medos humanos para manipular a psicologia da multidão e atrair a atenção. Ao longo dos anos, não faltaram histórias de novos grupos ou movimentos religiosos surgindo, aproveitando a sede de salvação das pessoas para criar verdades a seu favor. Por exemplo, cultos como a cientologia ou movimentos de novidade atraem regularmente pessoas que ignoram a Bíblia, buscando consolo e resolvendo os problemas da vida. O surgimento desses movimentos pode ser visto como um sinal claro de engano religioso nos últimos dias que Deus advertiu. Além disso, outro sinal de engano religioso nos últimos dias é a prevalência de falsas doutrinas. Algumas pessoas em igrejas, grupos religiosos e até mesmo autoproclamados pregadores religiosos distorceram a Bíblia, mudando o significado da palavra de Deus para se adequar aos seus pensamentos pessoais. Eles oferecem mensagens que fazem os crentes se sentirem bem, mas não estão de acordo com a doutrina e os princípios cristãos. Esta é uma das formas mais perigosas de engano, pois não afeta apenas aqueles que estão fora da fé, mas também pode abalar os verdadeiros crentes. Jesus não apenas alertou sobre o aparecimento de palavras falsas, mas também nos ensinou maneiras de identificar e ficar longe desse engano. Em Mateus,
capítulo 7, versículo 15 ao 20, o Senhor nos ensina a tomar cuidado com os hipócritas, porque uma árvore boa não pode produzir frutos ruins, e uma árvore ruim não pode produzir frutos bons. Isso significa que precisamos identificar os frutos dos ensinamentos e as pessoas que os ensinam. Bons frutos refletirão ensinamentos corretos, e frutos ruins serão sinais de erro na fé. Primeiro, os cristãos precisam sempre ter um entendimento firme da palavra de Deus. Somente uma compreensão profunda da Bíblia pode ajudar os crentes a identificar falsidades em sua fé. Em tempos de crise, quando o coração das pessoas é facilmente abalado, um conhecimento sólido da Bíblia será uma bússola que nos guiará através de todas as tentações. Segundo, observe os sinais externos daqueles que afirmam ser o Salvador ou ensinam falsas doutrinas. O Senhor ensinou em Mateus, capítulo 7, versículo 16, que pelos frutos os reconhecereis. Aqueles que são verdadeiramente enviados por Deus viverão pela humildade, amor e respeito pela palavra de Deus, em vez de usar seu poder para manipular e tirar vantagem dos outros. Se alguém procura chamar atenção indevida ou ensinar sobre a salvação que não tem nada a ver com Jesus, precisamos suspeitar. Em última análise, o mais importante é sempre manter a oração e uma conexão íntima com Deus. É a comunicação direta com Deus por meio da oração e da confiança no Espírito que ajuda os fiéis a discernir a verdade em meio a inúmeros enganos. O Espírito é aquele que nos conduz a toda a verdade e, por meio dele, seremos capazes de distinguir entre a palavra do homem e a palavra de Deus. A advertência sobre palavras falsas e aqueles que afirmam ser Messias não é apenas um alerta nos dias de Jesus, mas também uma lição muito importante para nós hoje. Em um mundo cheio de engano e manipulação, os cristãos precisam permanecer vigilantes, acreditar na palavra de Deus e viver pela orientação do Espírito. Somente quando identificamos corretamente as falsas doutrinas e mantemos nossa fé em Deus, podemos permanecer firmes contra todas as tentações e enganos religiosos nos últimos dias. Guerras e conflitos existem na história da humanidade desde tempos imemoriais e até hoje continuam persistentemente, causando sofrimento e destruição à humanidade. Não podemos deixar de notar que Jesus, em seus ensinamentos, previu que as guerras e os conflitos aumentariam nos últimos dias. Essas profecias não são apenas advertências, mas também lembretes para nós de que, embora o mundo passe por muitas provações, no final, tudo será realizado de acordo com o plano de Deus. E em todas as situações, precisamos perseverar em nossa fé, confiando em sua orientação, para a salvação e paz de Deus em todas as dificuldades. Jesus não apenas ensinou sobre amor, bondade e salvação, mas também previu os tempos de sofrimento que a humanidade enfrentaria, especialmente em termos de guerra e conflito. Uma das famosas profecias de Deus está registrada no livro de Mateus, capítulo 24, onde Deus fala sobre os sinais que aparecerão nos últimos dias. Nesta passagem das Escrituras, o Senhor adverte sobre guerras e tumultos no mundo. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Cuidado, não tenha medo, pois essas coisas devem acontecer, mas o fim não é o fim. O povo se rebelará contra o povo, um contra o outro. Haverá fome, pestilência e terremotos em todos os lugares. Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 7. Esta profecia mostra que a guerra não é um fenômeno aleatório ou causado por forças humanas, mas faz parte do grande plano de Deus para o mundo. As guerras não ocorrerão apenas em um lugar, mas se espalharão por toda parte, entre nações, povos e até mesmo dentro das comunidades. Deus também predisse não apenas guerras, mas também fomes, pestilências e desastres naturais.
todos os quais seriam acompanhados por um aumento de guerras e conflitos. Olhando para trás na história, podemos ver claramente o cumprimento dessas profecias por meio das grandes guerras que a humanidade experimentou. A Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, e a Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, foram as guerras mais terríveis da história, não apenas em escala, mas também em devastação. Essas guerras não apenas causaram a morte de milhões de pessoas, mas também mudaram a face do mundo, empurraram países para a pobreza, devastaram economias e minaram a paz internacional. Não podemos deixar de mencionar a ascensão de regimes autoritários, as ameaças globais que as nações enfrentam, especialmente com o surgimento de políticos radicais como Adolf Hitler e as terríveis guerras que eles desencadeiam. O mundo está envolvido em conflitos dos quais nenhum país pode escapar, desde grandes batalhas no campo de batalha até ataques a cidades, causando perdas e dores a milhões de famílias. Após essas duas grandes guerras, parece que entramos em um período de paz, mas conflitos menores, guerras étnicas e políticas continuam. Vimos guerras na Coreia, Vietnã, Afeganistão, Iraque e Síria. Hoje, as guerras e os conflitos continuam com níveis intensos em muitas partes do mundo, desde guerras armadas a ataques terroristas, de conflitos políticos entre nações a disputas étnicas e religiosas. A atual situação mundial é um testemunho claro das profecias de Deus sobre o aumento de guerras e conflitos. Sem mencionar a ameaça de guerra nuclear, esses perigos estão sempre presentes e podem causar uma destruição insondável para a humanidade. Neste contexto, precisamos ver a guerra e o conflito não apenas como uma questão política, mas também como um sinal dos últimos tempos que Deus predisse. Uma das coisas importantes que o Senhor quer nos ensinar por meio dessas profecias é manter uma fé forte, mesmo diante dos momentos mais difíceis. O Senhor não apenas advertiu sobre a guerra, mas também enfatizou que em tempos de sofrimento devemos manter nossa fé nele. Em Mateus, capítulo 24, versículo 13, Jesus diz: "Aquele que perseverar até o fim será salvo." Este é um poderoso lembrete para nós de que, embora o mundo esteja passando por guerras, conflitos e coisas aparentemente caóticas, precisamos perseverar em nossa fé. Nossa fé deve ser testada em tempos difíceis, e é nessas provações que nossa fé se tornará mais forte. Além disso, Jesus também quer nos lembrar que tudo o que acontece na vida tem um propósito e um plano. Embora não entendamos a situação atual, Deus sabe tudo e está realizando seu plano de salvação em todas as coisas. Em Isaías, capítulo 55, versículo 8 a 9, o Senhor diz: "A tua razão não é a minha razão, e o teu caminho não é meu." Essas palavras nos ajudam a entender que, às vezes, não conseguimos entender completamente tudo o que está acontecendo neste mundo. Mas precisamos confiar na orientação de Deus, que Ele tem o melhor plano para cada um de nós. A firmeza em nossa fé é vital quando enfrentamos guerras e conflitos. As provações da vida, especialmente em tempos de guerra, testarão nossa paciência e fidelidade ao Senhor. A fé não é apenas uma crença na salvação, mas também uma crença na presença de Deus em cada passo da vida. Quando confrontado com desafios severos, como guerras e conflitos, é fácil ficar abalado e se sentir sem esperança. No entanto, as palavras de Deus no capítulo 41, versículo 10 de Isaías nos lembram: "Não temas, pois estou contigo. Não se preocupem, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei, o levantarei com a destra da justiça." Estas palavras são uma grande consolação para aqueles que se sentem desorientados em tempos difíceis. Isso não significa que não teremos que experimentar o sofrimento, mas que, mesmo que soframos, não estamos sozinhos.
Deus está sempre conosco e nunca nos abandonará. Essa é a sua promessa para aqueles que perseveram e mantêm a fé. Guerras e conflitos são partes integrantes da história humana e continuarão a fazer parte de nossas vidas até que Jesus volte. As profecias de Deus sobre guerra e conflito foram cumpridas nos últimos tempos, desde a Primeira e Segunda Guerras Mundiais até as guerras atuais e ameaças globais. No entanto, apesar de nossas provações, não devemos perder a fé. O Senhor prometeu que estará conosco em todas as circunstâncias e trará salvação para aqueles que perseverarem até o fim. Diante da guerra e do conflito, precisamos ser pacientes e firmes em nossa fé, porque no final a vitória pertencerá a Deus. Em tempos difíceis, lembre-se sempre de que a fé é a chave para nos ajudar a superar todas as provações. Confie na orientação de Deus e mantenha a esperança, pois Ele sempre nos levará à verdadeira salvação e paz. Ao longo da história humana, desastres naturais, epidemias e fomes sempre apareceram como desafios graves enfrentados pelos humanos. De terremotos violentos, tempestades devastadoras a pandemias e fomes prolongadas, esses eventos não são apenas dolorosos, mas também sinais profundos de que Deus predisse o fim do mundo. Quando olhamos para o mundo de hoje, com terremotos, epidemias como HIV, Covid-19 e escassez de alimentos em todo o mundo, não podemos deixar de sentir a proximidade dos últimos tempos de que Jesus falou nos evangelhos. No entanto, em cada uma dessas provações, também somos lembrados de que não é um sinal de abandono, mas uma oportunidade para os cristãos fortalecerem sua fé e encontrarem esperança no plano perfeito de Deus. Na Bíblia, vemos claramente que os desastres naturais, sejam terremotos, tempestades ou secas, não são fenômenos aleatórios, mas parte do plano de Deus. Em Mateus capítulo 24, Jesus deixou claro sobre os sinais do fim do mundo. Haverá guerras, fomes, pestes, terremotos por toda parte. Mateus capítulo 24, versículo 7. Esses desastres não são punições, mas advertências, lembretes para nós da grandeza de Deus e da necessidade de estarmos prontos para enfrentar o fim dos tempos. Hoje, testemunhamos uma série de grandes desastres naturais em todo o mundo. Só nos últimos anos, registraram-se terremotos devastadores, como os da Síria e da Turquia, onde milhares de pessoas perderam a vida e milhões foram afetadas. Furacões poderosos como o furacão Katrina, o furacão Haiyan ou o furacão Dorian também forçaram milhões de pessoas a fugir de suas casas. Esses eventos nos lembram da profecia de Jesus no Evangelho. Todas essas coisas acontecerão, mas ainda não o fim. Mateus, capítulo 24, versículo 6. Os desastres naturais não são apenas eventos naturais. Para os cristãos, são oportunidades para refletir sobre a perseverança na fé. Quando nos deparamos com desastres, aprendemos a confiar em Deus, orar e buscar sua orientação. Os desastres naturais podem nos fazer sentir perdidos e dolorosos, mas também é um momento para percebermos que tudo neste mundo é instável e que somente Deus é um refúgio sólido. A epidemia é também um dos sinais claros do fim do mundo que Jesus previu. De pandemias históricas, como a peste no século XIV, a doenças infecciosas modernas, como HIV e Covid-19, essas doenças não apenas ceifaram a vida de milhões de pessoas, mas também criaram insegurança e medo na comunidade. O HIV, uma das pandemias do século XX, ceifou a vida de milhões e, apesar dos avanços no tratamento, continua sendo uma grande ameaça à saúde global. No entanto, a epidemia mais recente, Covid-19, nos tornou mais conscientes da vulnerabilidade humana à natureza e de como as pandemias podem se espalhar rapidamente na sociedade global.
Os dias de quarentena, restrições de viagem e o sofrimento dos pacientes com Covid-19 deixaram muitas pessoas enfrentando seu desamparo e limitações. No entanto, em cada provação, também vemos uma grande oportunidade de esclarecer nossa fé. Quando a pandemia do Covid-19 estourou, muitos cristãos procuraram apoiar a comunidade, cuidando dos doentes e perdidos. Isso mostra que, mesmo na adversidade, ainda podemos ser instrumentos de Deus para glorificar seu nome e servir aos que nos rodeiam. Essas provações não são acidentais, mas parte do plano de Deus, uma oportunidade para mostrarmos amor, paciência e confiança em Deus. Jesus disse: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." João capítulo 16, versículo 33. A praga é um grande desafio, mas acreditamos que ele trará paz ao coração daqueles que confiam nele. Toda vez que enfrentarmos uma epidemia, lembre-se de que não é um sinal de abandono, mas uma oportunidade de confiar no poder infinito de Deus. A fome, embora menos falada na Bíblia do que outros desastres naturais, também é um dos sinais que Jesus mencionou ao falar sobre o fim do mundo. Nos últimos anos, a escassez global de alimentos tornou-se mais grave do que nunca. De acordo com um relatório da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, milhões de pessoas em todo o mundo enfrentam grave insegurança alimentar, especialmente em partes da África e da Ásia. A fome não é apenas um problema econômico, mas também um problema de justiça social e compaixão. Mesmo assim, mesmo em meio à fome, Deus tem uma promessa para aqueles que confiam nele. No Evangelho, Jesus disse: "Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados." Mateus capítulo 5, versículo 6. Isso nos lembra que, não importa o quão difícil a vida possa ser, podemos encontrar consolo e paz na presença de Deus. A fome, como qualquer outro desafio, é uma oportunidade para fortalecer nossa fé e reconhecer que precisamos de Deus mais do que nunca. Quando confrontados com circunstâncias difíceis, como escassez de alimentos, precisamos lembrar que, assim como os israelitas tiveram que contar com o maná do céu no deserto, Deus também nos dará o que precisamos para viver. Embora essas provações possam nos fazer sentir sem esperança, elas também são uma oportunidade para nos lembrarmos de que a vida e a riqueza são dádivas de Deus. Devemos viver em gratidão e confiança de que Ele nos fornecerá tudo o que precisamos para cumprir nossa missão na Terra. Quer se trate de desastres naturais, pestilências ou fome, cada desafio que enfrentamos na vida pode ser visto como parte do plano de Deus. O Senhor não nos envia essas provações para nos fazer sofrer, mas para exercitar nossa fé, para que percebamos que somente Ele é um refúgio firme em todas as circunstâncias. Os sinais do fim do mundo são advertências, mas também são um convite para confiarmos e vivermos de acordo com o plano de Deus. Como Jesus disse, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem a cabeça e tenham bom ânimo, pois a salvação está próxima. Lucas, capítulo 21, versículo 28. Não devemos ter medo, mas vamos ver essas provações como uma oportunidade para nos aproximarmos de Deus, para fortalecer nossa fé e esperança em sua salvação final. Quando olhamos para as profecias de Jesus sobre o fim do mundo, um dos temas mais proeminentes e importantes é o papel de Israel e Jerusalém. Ao longo da história, Israel e Jerusalém não foram apenas marcos materiais, mas também têm um profundo significado espiritual. Para os cristãos, as profecias e eventos de Jesus relacionados a Israel e Jerusalém fornecem informações sobre o cumprimento do plano de salvação de Deus. Nos livros do Evangelho, Jesus menciona repetidamente Israel e Jerusalém em conexão com o fim do mundo.
Uma das profecias proeminentes que Jesus fez a respeito de Israel está na passagem bíblica de Mateus, capítulo 24, versículo 32 ao 34. O Senhor disse: "Aprendam a lição da figueira. Quando seus galhos produzirem folhas e florescerem, vocês saberão que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virdes todas estas coisas, sabeis que o dia do Senhor está próximo, às portas." Esta profecia não é apenas uma alusão ao retorno do Senhor, mas também uma indicação para nós sobre Israel e Jerusalém como sinais de que o fim dos tempos chegou. Para os judeus, a figueira era um símbolo da nação de Israel. Quando a figueira começa a florescer, é um sinal de que a colheita está próxima e, portanto, Israel também é um sinal importante da segunda vinda de Jesus. Isso mostra que, à medida que Israel se levanta e Jerusalém se recupera, precisamos estar cientes de que o fim dos tempos está se aproximando. As convulsões na história de Israel, desde a restauração em 1948 até as recentes convulsões, são todos sinais que Jesus predisse. A importância de Israel e Jerusalém no Apocalipse é inegável, pois são centrais para as profecias que Deus falou. Um dos eventos mais importantes da história moderna foi o retorno do povo judeu à Terra Prometida e o restabelecimento do Estado de Israel em 1948. Este não é apenas um evento histórico, mas também o cumprimento de profecias bíblicas. No livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 21 ao 22, o Senhor diz: "Eis que tomarei o povo de Israel dentre as nações para onde foram, e os reunirei de todos os lugares e os trarei para a sua terra." Esta é a promessa de Deus da restauração da nação de Israel. O retorno dos judeus à Terra Prometida não foi um evento acidental. De fato, este é um sinal claro do cumprimento das profecias apocalípticas. Jesus mencionou a restauração de Jerusalém em suas profecias. Em Lucas, capítulo 21, versículo 24, Jesus diz: "Jerusalém será reduzida a cinzas debaixo dos pés das nações, até que o tempo das nações se complete." O retorno do povo judeu e a restauração de Jerusalém, após milhares de anos de exílio, foram preditos por muitos profetas do Antigo Testamento. Estes são sinais claros de que o fim dos tempos está se aproximando. Quando os judeus retornarem à sua terra natal e Jerusalém for restaurada, poderemos ver mais claramente o plano de Deus para trazer esta nação de volta a Ele, juntamente com a restauração do reino de Deus na terra. A restauração de Jerusalém não é apenas politicamente significativa, mas também profundamente teologicamente significativa. Jerusalém, a cidade santa do povo judeu, é o lugar onde Deus escolheu dar seu nome. Jesus passou muito tempo ensinando em Jerusalém e até sofreu lá. Portanto, Jerusalém não é apenas um centro físico, mas também um centro espiritual no plano de salvação de Deus. Quando falamos sobre a restauração de Israel e Jerusalém no fim do mundo, não podemos ignorar a promessa de Deus ao povo judeu. Ao longo da Bíblia, Deus prometeu que nunca abandonará este povo. Em Isaías capítulo 60, versículo 21, o Senhor diz: "O teu povo é justo, e herdará a minha terra, e serão as colheitas das minhas mãos, para que eu seja glorificado." Essa promessa implica não apenas uma restauração física, mas também uma restauração espiritual. Deus prometeu que o povo judeu será restaurado e o reino de Deus será estabelecido em Jerusalém. Essa restauração também é um sinal do restabelecimento do reino de Deus, onde Jesus retornará e reinará em glória. A restauração de Jerusalém foi um pré-requisito para o estabelecimento do reino de Deus. Em Daniel, capítulo 2, versículo 44, lemos: "O reino de Deus será um reino que jamais será destruído." Jesus voltará para estabelecer este reino, e Jerusalém será o centro dele.
Quando os judeus retornarem e Jerusalém se recuperar, podemos ver claramente que Deus está se preparando para o retorno de Jesus, para que ele complete sua obra na terra. Uma das profecias que Jesus deu sobre seu retorno está em Mateus capítulo 23, versículo 39, onde ele diz: "Não me vereis mais, até que digais, bendito aquele que habita em nome do Senhor." Esta é a sua promessa de retorno, e então os judeus o conhecerão como seu Messias. Isso não apenas marcou o cumprimento do plano de salvação para o povo judeu, mas também marcou o fim da Era das Nações e o início do reino eterno de Deus. Israel e Jerusalém desempenham um papel central nas profecias de Jesus sobre o fim do mundo. O retorno do povo judeu e a restauração de Jerusalém são sinais importantes de que o fim dos tempos está se aproximando. Esses eventos não representam apenas o cumprimento da promessa de Deus à nação judaica, mas também o início da restauração do reino de Deus na terra. Para todo cristão, a consciência do papel de Israel e Jerusalém no Apocalipse não é apenas um olhar para a história, mas também um lembrete de esperança e expectativa na fé de que um dia Jesus voltará para estabelecer seu reino eterno. Na Bíblia, o retorno de Jesus é um dos maiores e mais importantes eventos que todo cristão espera. Jesus retornará como prometeu, não para ser um rei terreno com armas, mas para demonstrar seu poder incomparável por meio da palavra de Deus, trazendo justiça, paz e salvação para aqueles que confiam nele. O retorno de Jesus ocorrerá no Monte das Oliveiras, um lugar sagrado e significativo na Bíblia. Este é o lugar onde ele foi para o céu após sua ressurreição, e também onde ele prometeu retornar um dia para completar a obra de redenção da humanidade. Como diz o livro de Atos, capítulo 1, versículo 11. Jesus voltará da mesma forma que você o viu subir ao céu. O Monte das Oliveiras, portanto, não é apenas um marco, mas um símbolo do cumprimento da promessa de Deus, onde tudo o que ele disse se tornará realidade. No entanto, esse retorno não é um evento comum. O retorno do Senhor não é derrotar seus inimigos pela guerra ou pela força, como muitas vezes se pensa em um rei terreno. Em vez disso, esse retorno será manifestado por meio do poder ilimitado da palavra de Deus. Não há espada ou crueldade, mas é o poder da palavra de Deus que fará com que todas as coisas se curvem a ele. Ele não virá com a majestade de um rei vitorioso, mas com a glória absoluta de um Criador todo-poderoso para estabelecer um reino eterno. Quando o Senhor retornar, haverá sinais milagrosos da natureza, eventos que o homem nunca viu antes. O sol se apagará, a luz desaparecerá e as trevas cobrirão toda a terra. As estrelas cairão como lamparinas a óleo que se apagam à noite. Esses fenômenos naturais não são apenas avisos da vinda de Deus, mas também uma manifestação de seu poder e supremacia. No livro de Marcos, capítulo 13, versículo 24 ao 26, Deus disse: "Logo depois daqueles dias difíceis, o sol se apagará e a lua não brilhará, as estrelas cairão e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória." Isso nos lembra que o retorno do Senhor não será um evento silencioso ou silencioso, mas um evento grande e poderoso que será visto por todas as pessoas do mundo. Aqueles que confiaram em Deus o verão chegar à glória, enquanto aqueles que não creem sentirão medo e terror diante de seu poder. A importância da preparação espiritual para o retorno do Senhor é algo que não podemos subestimar. Jesus nos ensinou: "Porque ninguém sabe o dia nem a hora, mas nosso Pai que está nos céus o sabe." Marcos capítulo 13, versículo 32. Portanto, seu retorno pode acontecer a qualquer momento e não podemos predizê-lo. Isso enfatiza ainda mais a necessidade de estar sempre pronto na fé e na vida diária.
A preparação espiritual não é apenas preparar-se para um determinado dia, mas viver cada dia com anseio e expectativa do retorno do Senhor, vivendo em arrependimento, adoração e obediência a Ele. Todos os dias devemos viver de modo que, quando o Senhor retornar, Ele nos encontre fiéis, firmes na fé e prontos para receber a salvação que Ele prometeu. Essa preparação não é apenas um ritual ou uma forma superficial, mas uma profunda mudança de coração, arrependimento do pecado e viver de acordo com o exemplo de Jesus. Também precisamos nos preparar voltando-nos para a justiça e o amor de Deus, porque quando Ele retornar, Ele julgará as pessoas de acordo com suas ações. Aqueles que viveram a palavra de Deus, amaram uns aos outros e serviram aos outros com amor e bondade, serão bem-vindos em seu reino eterno. Em contraste, aqueles que viveram em pecado, não se arrependeram e não creram na redenção de Deus, enfrentarão julgamento. Portanto, estejamos sempre alertas e preparados, pois o retorno do Senhor é certo e virá inesperadamente. É um poderoso convite para vivermos corretamente, sermos cheios de temor a Deus e amarmos uns aos outros, pois o próprio Deus retornará para julgar o mundo e estabelecer um novo reino. Naquele dia, todas as coisas serão completadas, e aqueles que creem no Senhor viverão para sempre em paz e glória com Ele. Prepare nossos corações hoje, para que quando o Senhor retornar, possamos permanecer firmes na fé, receber a salvação que Ele nos deu e viver em sua glória para sempre. Na história da humanidade, não há batalha mais importante do que a batalha final entre o bem e o mal. Essa batalha, conhecida como Armagedon, acontecerá na planície de Megido, onde Deus triunfará, reprimirá o mal e restaurará a ordem no mundo. Esta é uma batalha que não é apenas uma guerra física, mas também uma guerra espiritual que decide o destino de toda a humanidade. Para os cristãos, especialmente os idosos que passaram por muitos desafios na vida, essa batalha tem um significado profundo e esperançoso, lembrando-nos que no final, Deus triunfará e trará paz e restauração ao mundo. A Batalha de Megido não foi uma simples batalha entre forças opostas, mas um confronto final entre o poder de Deus e o poder das trevas. A Bíblia descreve essa batalha no livro de Apocalipse, onde os ímpios, liderados por Satanás, reunirão seus exércitos contra Deus e seus homens fiéis. Esta é a guerra que Satanás e as forças do pecado acabarão enfrentando com a justiça de Deus, a justiça que eles traíram e rejeitaram por tanto tempo. No entanto, é importante para nós, cristãos, perceber que, embora essa batalha possa parecer árdua e perigosa, Deus vencerá no final. Ele usará seu poder incomparável para destruir o pecado e o mal, não apenas neste mundo, mas também no universo, trazendo uma restauração completa de tudo o que foi corrompido. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a 21, vemos Jesus, o poderoso e justo, montado em um cavalo branco, liderando os exércitos do céu, pronto para lutar para derrotar os ímpios. A vitória de Deus no Armagedon não foi apenas uma vitória militar, mas também um triunfo de amor e justiça, uma declaração de que todo o mal não teria lugar neste mundo. A coisa mais importante que devemos lembrar é que a vitória de Deus trará um novo mundo, um mundo perfeito, livre de sofrimento, pecado e morte. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 a 4, Deus promete que criará um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais lágrimas, nem dor, nem morte. Este é um conforto inestimável para os cristãos, especialmente os idosos, que experimentaram tanto sofrimento e perda em suas vidas. Esta batalha não é apenas a vitória de Deus, mas também a libertação de todos nós do domínio do pecado e da morte. Para aqueles que são mais velhos, experimentando altos e baixos na vida,
esta guerra tem um significado muito especial. A batalha entre o bem e o mal em Megido não é apenas uma história no livro do Apocalipse, mas também um símbolo da batalha diária que eles tiveram que travar ao longo de suas vidas. À medida que envelhece, mais provações e sofrimentos você pode ter. Pode ser perda familiar, doença ou cansaço de ver o mundo ao nosso redor ficando mais escuro. Mas é nesses momentos que essa batalha final é um lembrete de que Deus acabará prevalecendo. E quando Ele for vitorioso, a paz e a restauração virão, não apenas para o mundo, mas também para cada um de nós. A batalha final entre o bem e o mal também nos lembra da perseverança na fé. Embora nesta vida encontremos muitas provações, momentos em que nos sentimos fracos e incapazes de seguir em frente, precisamos lembrar que, no final, a vitória pertence a Deus. Os cristãos, especialmente os idosos, podem sentir que travaram uma longa e árdua batalha. Mas esta batalha, a batalha de Megido, será o fim de todo sofrimento. Será o tempo em que Deus restaurará a ordem, a justiça e a paz no mundo. Quando pensamos sobre essa batalha, precisamos ter uma fé firme na justiça de Deus. Enquanto a batalha se arrastar e parecer invencível, devemos lembrar que Deus já venceu e terminará sua obra. O que Ele começou em nós será cumprido e um dia veremos a restauração que Ele prometeu. Para os anciãos, esta batalha é um grande encorajamento, um lembrete de que não importa quantas provações passemos, nunca estamos sozinhos. Deus está conosco e nos trará paz e restauração na vida e na eternidade. A batalha final em Megido não é apenas uma profecia do fim do mundo, mas também uma promessa de Deus de que Ele triunfará sobre todo o mal e que a paz e a restauração serão uma recompensa para aqueles que fiel e pacientemente esperam nele. Para os cristãos mais velhos, essa batalha é uma fonte de força, conforto e esperança, ajudando-nos a acreditar que, em todas as circunstâncias, a vitória final pertence a Deus. Vivemos em um mundo cheio de provações, sofrimentos e injustiças. Todos os dias, testemunhamos as dificuldades que as pessoas enfrentam, desde doenças e guerras até perdas, ansiedade e pecado. Mas no meio de todo esse sofrimento, ainda brilha uma grande promessa, que é o novo reino que Jesus estabelecerá depois de derrotar o diabo e restaurar todas as coisas. Este é um reino livre de sofrimento, doença ou guerra. Um lugar de paz eterna, onde as pessoas viverão em perfeita harmonia com Deus. No cenário de um mundo onde as feridas mentais e físicas são inevitáveis, o novo reino que Jesus nos promete traz um conforto incomparável. Não se trata apenas de uma bela imagem ou de uma esperança distante, mas de uma promessa segura, de uma fé firme, na qual cada cristão pode confiar durante toda a sua vida, especialmente nos últimos anos deste caminho terreno. A Bíblia descreve o novo reino como um lugar onde o Senhor enxugará toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. É um mundo onde toda dor e tristeza desaparecerão completamente. Nesse reino, aqueles que confiam em Deus viverão em paz eterna, não mais enfrentando separação, sofrimento ou medo. Jesus, em sua eterna justiça e amor, nos concederá a restauração perfeita. Não apenas a cura física, mas também a regeneração espiritual, onde todos os pecados e feridas da alma serão apagados. Este novo reino estará livre da presença do pecado. Todas as ações injustas, ganância, egoísmo e maldade não terão lugar. Este é um mundo onde a justiça absoluta será estabelecida e cada indivíduo viverá na justiça e no amor de Deus. Deus será o único rei e seu reinado não será impedido por nenhuma força.
Nós, que acreditamos nele, viveremos em um ambiente perfeito, onde o amor e a paz são a base de todos os relacionamentos. Para os cristãos, especialmente aqueles que viveram por muitos anos neste mundo, a restauração eterna que Deus promete se torna ainda mais preciosa. Ao longo de nossas vidas, enfrentamos muitos desafios, desde doenças e perda de entes queridos, até injustiças e até fracassos. Essas coisas não são fáceis de aceitar e muitas vezes nos sentimos exaustos e deprimidos. Mas a promessa de um novo reino é uma fonte de conforto, esperança e força para nós em nossos momentos mais difíceis. Quando enfrentamos o sofrimento e as dificuldades da velhice, o que precisamos é de paz e esperança. E é neste novo reino que os encontraremos. Não há mais preocupações com doenças ou decadência física. Não há mais medo da morte ou da solidão. Tudo o que resta é a paz absoluta na presença de Deus. A vida não será mais limitada pelo tempo, mas será uma vida eterna onde tudo é perfeito como Deus quer. O que é especial é que neste novo reino, não apenas as dores físicas serão curadas, mas também as feridas na alma serão apagadas. A tristeza das decisões erradas, os pecados do passado não se apegarão mais a nós, pois Deus apagará todos eles. Os cristãos serão totalmente recriados na justiça de Deus. É a paz interior com a qual só podemos sonhar na vida presente. E então, quando entrarmos neste novo reino, veremos a presença de Deus com muita clareza. Não há mais distância entre o homem e o Criador. A harmonia entre o homem e Deus será perfeita. Não haverá mais divisões ou contradições. Todos viverão no temor e no amor de Deus, e cada ação o honrará. Este é um mundo onde o amor permeará todos os relacionamentos. Não haverá mais ódio, divisão ou discórdia. Viveremos em uma comunidade perfeita onde todos se importam e se amam. Para aqueles que estão nos últimos anos de suas vidas, este novo reino oferece esperança sem fim. É uma promessa de que, embora este mundo possa ter nos causado muita dor e perda, a restauração eterna no novo reino será uma recompensa para todos os que foram fiéis ao Senhor. É uma esperança inabalável, um lugar para o qual podemos nos voltar, sabendo que um dia viveremos na paz eterna que Deus preparou para nós. Este novo reino não é uma ilusão rebuscada, mas uma realidade sólida, parte do plano de salvação que Deus estabeleceu para nós antes que o mundo fosse criado. E nessa espera, somos chamados a viver com esperança, paciência e confiança nas promessas de Deus. Pois este novo reino não é apenas um futuro de sonho, mas algo que certamente virá quando Jesus retornar e completar sua obra de redenção. Deixai que a esperança do novo reino seja uma fonte de força e paz para a vossa vida, especialmente quando enfrentais os desafios da idade e da saúde. Vivam na crença de que a restauração eterna que Deus promete virá e viveremos em um mundo livre de sofrimento, doenças ou guerras. Jesus será o rei desse reino e nele encontraremos a paz eterna que todos ansiamos. Nesta vida cheia de desafios e convulsões, uma das coisas mais importantes que podemos preservar é a nossa fé. Especialmente para aqueles que passaram por muitos altos e baixos em suas vidas, como os cristãos com mais de 60 anos, perseverar na fé não é apenas uma escolha, mas uma poderosa afirmação de um forte relacionamento com Deus. No final deste caminho terreno, precisamos não só de olhar para trás, para o que passou, mas também de viver em esperançosa preparação para o regresso do Senhor. A fé nas promessas de Deus e a preparação espiritual são as chaves para nos ajudar a permanecer firmes nos últimos dias deste mundo. Não podemos negar que o mundo em que vivemos está mudando rapidamente. Desastres políticos, sociais, naturais e guerras sempre ameaçam a paz e a estabilidade que as pessoas desejam.
Mas para aqueles que confiam em Deus, essa mudança não pode abalar nossa fé. Somos lembrados na Bíblia que não importa como o mundo mude, Deus sempre cumprirá suas promessas. Ele é aquele que nunca muda, e suas promessas serão cumpridas em seu devido tempo. Não importa quando nos sentimos desorientados ou desencorajados pelas provações da vida, o Senhor está sempre conosco, firme como uma rocha inabalável. Lembre-se das palavras que Jesus disse em Mateus, capítulo 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra nunca passará. A palavra de Deus é a verdade eterna, que não muda com o tempo ou as circunstâncias. O que Deus prometeu será cumprido. Quando Ele retornar, Ele trará justiça e o reino eterno. O sofrimento, a dor e a injustiça que testemunhamos neste mundo não existirão mais. Um novo mundo será criado, onde não haverá sofrimento, morte e pecado. Esta é a grande promessa que nós, cristãos, somos chamados a esperar com esperança inabalável. O retorno de Jesus é algo para o qual precisamos estar preparados. Ninguém sabe a hora e a data, mas somos lembrados na Bíblia que vigiai e orai, para que não caiais em tentação. Mateus, capítulo 26, versículo 41. Estar sóbrio não significa ter medo ou viver na incerteza sobre o futuro, mas viver com um coração pronto, um coração que está sempre voltado para Ele e uma vida que está sempre em busca de coisas saudáveis à luz de Sua palavra. Quando o Senhor retornar, Ele buscará aqueles que vivem fiéis à Sua palavra, que são fiéis e firmes na fé. É importante que não apenas perseveremos na fé, mas também nos preparemos para seu retorno, vivendo cada dia em santidade e retidão. Os desafios da vida, grandes ou pequenos, podem ser oportunidades para crescermos em nossa fé. Nunca devemos menosprezar as lições que o Senhor quer ensinar em cada situação. Cada dor, cada dificuldade é uma oportunidade para estarmos mais perto de Deus, para reconhecermos seu amor e graça em todas as situações. Para aqueles que viveram ao longo dos anos, às vezes pode parecer que a vida é curta e tudo parece passar rápido demais. Mas em todas as estações da vida, não importa a idade, sempre podemos viver em esperança e paz. Não somos arrastados pelas preocupações deste mundo, pois sabemos que Deus nos deu um reino eterno, um lugar onde não há morte ou sofrimento. Quando olhamos para o retorno do Senhor, não estamos apenas olhando para um futuro distante, mas para uma realidade próxima, uma esperança segura e imutável. Portanto, o chamado para nós hoje é viver na esperança e na paz, apesar das convulsões deste mundo. À medida que o mundo muda, quando a sociedade pode se tornar cheia de confusão e caos, vamos nos apegar à nossa fé nas promessas de Deus. Ele é aquele em quem podemos confiar absolutamente, pois Ele nunca nos abandona. Ele nos dará forças para superar todas as provações e um dia voltará para trazer a vitória final para aqueles que perseveram na fé. No final deste caminho terreno, não há nada mais precioso do que estar diante de Deus com fidelidade e esperança inabaláveis. É a perseverança na fé, a preparação espiritual e a vida na esperança que serão um grande conforto para todo crente. Independentemente das circunstâncias do mundo, lembremo-nos sempre de que o Senhor retornará e quando Ele vier, testemunharemos sua vitória sobre todo o mal e estabelecerá seu reino eterno em justiça e paz. Continue a viver cada dia com confiança inabalável em Deus, com esperança em suas promessas eternas e em preparação para seu retorno. Este é o profundo significado da fé e da prontidão em cada uma de nossas jornadas de fé. Somos chamados não apenas a acreditar em Deus, mas a viver de uma maneira que reflita a esperança que Ele nos deu. Cada dia é uma oportunidade de oferecer nossos corações em devoção a Deus, para garantir que nossas almas permaneçam focadas nele, seja em tempos de provação ou paz.
Nossa fé não é apenas uma crença passiva, é uma fé viva que nos capacita a permanecer firmes nas tempestades da vida. Nossa esperança no retorno de Cristo não é uma fantasia distante, mas uma luz guia em tempos sombrios, um refúgio em momentos de dificuldade. Prepare seu coração, pois esse dia certamente virá. Quando Cristo retornar, Ele nos encontrará como servos fiéis, vivendo de acordo com os ensinamentos que Ele deu. E não importa os desafios, não importa as tempestades, nossa fé e esperança nunca vacilarão, pois sabemos que Deus vai adiante de nós e trará paz e vitória a todos os que confiam nele até o fim.